É o prefeito Adinado Braga Filho, dizendo os motivos pelos quais o município de Miraíma não obedece, não tem condição de obedecer à lei do piso nacional. Na tela, prefeito Adinado Filho. No ano de 2021, nós tivemos uma receita, isso de Fundeb. Eu vou dar um número aproximado, se eu não estiver equivocado, deu 12 milhões e 600 mil. Isso foi a receita real no ano de 2021. A receita estimada para o ano de 2022 são 14 milhões e 100 mil reais. Isso dá uma diferença de 1,5 milhão. Isso 22 em comparação com 21. O aumento do professor, do jeito que é pleiteado, com 33,24%, a partir de janeiro de 2022, ele dá uma despesa anual no montante de 2 milhões 758 mil reais. A primeira pergunta que fica, para que vocês entendam, quem vai custear esses 1 milhão 258 mil reais a mais? Ah, mas o Fundeb vem dinheiro. Como a gente vê, não só em Miraíma, até por falta de conhecimento, ninguém é obrigado a entender como é que funciona o Fundeb. Ah, o Fundeb vem dinheiro. Mas no ano de 2021, e aí vocês têm números, argumentos, nós gastamos daqueles 12 milhões e 600, 70,56% foi gasto com o professor. Existe um anseio geral de um aumento de 2 milhões e 700, quando a gente só vai ter uma receita superior. E ressalte-se, isso é uma previsão. Previsão. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. As receitas de Fundeb, para quem entende, elas vêm ICMS, 20% dele vai para o bolo Fundeb, FPM e FPE. FPM e FPE são compostos por imposto de renda e o IPI, que foi esse que o governo federal reduziu agora em 25% a alíquota. São as três fontes de receita do Fundeb, mais a complementação da União para alguns estados, que corresponde, se eu não estiver equivocado, de 11% a 12%. Mas mesmo que essa receita se concretizasse, os 14 milhões e 100, ainda assim faltariam 1 milhão e 250 para que fosse dado esse aumento para o professor. Quem? Qual fonte de receita vai custear esses 1 milhão e 200? Ah, mas a prefeitura tem. Ok, sem analogias aqui, para que as pessoas não entendam mal, nós temos o Fundeb para custeio da educação, para a valorização do profissional, e temos outras receitas que servem para a agricultura, para a saúde. Ah, a saúde vem dinheiro. O recurso da saúde não mantém nem 20% do que a gente precisa na Miraíma. Tem a saúde, tem, como falei, a agricultura, tem a estrada, é o transporte, é tudo. Se não tiver, a administração não funciona, a cidade não funciona. Então, esse é o primeiro ponto. É o motivo principal. Pronto. E aí os vereadores de oposição, 2, Noel e Cleiton, questionaram o prefeito. O Noel é o primeiro a questionar. Ele disse que o prefeito, com esse discurso dele de que não pode pagar, ele não convence. Não convence. Porque Noélio sabe que tem falcatruas na política, na folha de pagamento, com gratificações para correligionários políticos do prefeito. Toca, Noélio. Se eu não entendesse o que é política, e se eu não tivesse vivido pertinho, olhando aqui para a folha de pagamento e para as maracutaias políticas, que é feita, na maioria das vezes, naturalmente, eu concordaria com o senhor. Como se diz o ditado, se eu não soubesse o que é que tem dentro do dano da prefeitura, eu não estaria aqui falando. E jamais essa verdade vai ser dita aqui, meus amigos, porque ela é a política. Eu comparo a política como, aqui em Miraíma tem dois grupos, como duas equipes de futebol. E a sua equipe, senhor prefeito, ela está muito encharcada. Ela contratou muitos atletas. Ela está segurando muita gente no Fundeb mesmo. Fundeb.
O dinheiro do Fundeb não pode ser gasto, não é porque não tem, não, negativo, ninguém é menino. A gente sabe como é que o dinheiro é gasto. E não vou tirar o seu mérito. Aceita quem quiser. Se os professores quiserem aceitar que vão ganhar pouco, enquanto outros estão ganhando mais do que eles, ou mesmo tanto deles, né? Enquanto o dinheiro deles está sendo gasto de outras formas em cima do professor, problema de vocês, professores. Entendeu? Que o prefeito ele montou a estratégia política dele. E estratégia que o povo deu a ele direito 2 vezes a ele ser prefeito. Ele deu uma lapada aí com 1.500 votos, tem 2 mil espinhaços aqui. Entendeu? Deu outra com 900. Mas é o que eu digo, vem o preço das campanhas, meus amigos. E o que é que eu digo? O clube de vocês teve muito dinheiro. Teve muito dinheiro. Mas este clube tem atletas que não estão mais querendo jogar. Tem atletas como se diz, do campo de futebol na política. Como se diz, são aquelas pessoas que se aliam a uma gestão, entendeu? Para ganhar. A real é essa. Jamais o senhor prefeito vai dizer e nem vai entregar o jogo. Vai lá, nada. Mas nós sabemos... O vereador Cleuton, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Miraíma, diz que tem servidor recebendo ampliação quando não tinha aula, no momento da pandemia que as aulas eram remotas. Cleuton Teixeira é o Cleuton do sindicato. Pelo aumento de funcionários, de pessoas que estão ganhando agraciada no contra-cheque de muitos servidores, 200, 300 reais colocando na folha de servidores efetivos, que nós provamos e sabemos, porque as pessoas nos mostram e levam os contra-cheques muitas vezes para questionar alguma coisa. Então, são inúmeros, são muitos. Nós passamos 2 anos, podemos dizer assim, de uma pandemia que não funcionou a escola, a não ser remoto. E na gestão, nesses 2 anos, muitos profissionais, muitos auxiliares, recebendo ampliações e gratificações por serviço extraordinário. Como é que uma folha dessa pode dar para pagar aquilo que é de direito do trabalhador? É muito fácil, nós deixamos muito claro. Mas ele não tem culpa não, porque ele é um político, ele é prefeito, ele tem que fazer o trabalho dele, né? E da forma como ele achar melhor. Tá certo. Agora, quem tem que ter quem tem que ter cuidado é a população e é o funcionalismo público. Porque todos que vão buscar um voto, tá certo, é o direito de pedir. Mas o importante é a gente analisar como deve ser feito, como deve ser dado o voto. Porque às vezes a gente pensa de uma coisa e é outra. E hoje nós estamos vendo no município de Miraíma, exorbitantemente, a folha encharcada. Aí ainda tem mais uma situação muito bonita. Para não dar na teia de muitos, é colocado pedido a irmão, a primo, a amigos, para colocar na folha de pagamento do contra-cheque para dar gratificação para terceiros. Pois é. E o vereador Cleuton asseverou ainda mais o discurso dele, contrapondo o que o prefeito disse, que não pagava e não dava o reajuste dos 33,24%, garantindo o piso nacional aos professores, porque não tinha condições. E ele, Cleuton, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, disse ter servidor em Miraíma ganhando sem trabalhar. Quem é que está ganhando sem trabalhar? Quem é que está ganhando gratificação e ampliação? Nós descobrimos até servidores de auxiliares gerais que tem um concurso de 8 horas ganhando gratificação por serviço extraordinário. Professor que ganha no salário base, ganhava acima do próprio salário dele, a ampliação. Então é triste. Para poder chegar com essa conversa, esse posicionamento, tentando de certa forma fazer com que os professores digam, não, está certo, prefeito, preste bem atenção. Traga a folha de pagamento, apresente a folha de pagamento para a entidade sindical e a sua assessoria para poder fazermos a avaliação. Noélio diz que Ednardo tem muitos contratados, que ele botou, gente dele, de campanha, e que não tem rateio, não sobra nada, nem para pintar uma escola,
porque a folha foi recheada de cabos eleitorais do prefeito. Você não queira saber o que é um professor estar numa escola, começa a chover, cai uma goteira bem em cima do aluno. E é o que está acontecendo. Eu tenho provas. E aí onde eu digo, cadê o dinheiro do rateio, a sobra do Fundeb, que não pôde fazer uma reforma nessas escolas? Porque o que prefeito, meus amigos, tem mais raiva é quando sobra dinheiro para dar aos professores. Em toda época, começa a se pintar a escola, começa a se pintar a telha, começa a fazer muro, começa a fazer tudo enquanto. Mas nem isso o Agnaldo Filho pode fazer aqui. Eu sei que se ele pudesse, ele tinha feito. Por que ele não pode fazer? E ele sabe. A folha de pagamento, ela ultrapassa os 70%, porque está sendo gasto dinheiro com troca de apoios políticos na Miraíma. Você está errado, senhor prefeito? Não, você está na sua estratégia. Você está com a sua estratégia, por quê? Porque é a estratégia que provou por 2 vezes que é a vencedora. Mas eu não posso ter o medo de pegar o microfone como vereador desta casa e ficar calado. Não. Você tem a sua, você não é obrigado a concordar comigo. Eu também não sou obrigado a concordar contigo. É o que eu digo aqui aos meus colegas. Nós aqui, meus amigos, não somos contra nenhum. A nenhum. Nós somos amigos. Em momento algum, a gente está querendo que isso aqui seja votado à força. Não. O que é que o Brasil está dizendo? Que o governo botou dinheiro para que tenha o aumento dos professores. Edinardo, E é o que nós... o prefeito Edinardo Filho, ele disse que se for conceder o reajuste, do jeito que está aí posto pelo governo federal, pela política, da lei do piso, é tudo para os professores, não sobra nada para as outras categorias. E ao final desta fala dele, ele compara, ele se sente incomodado porque argumentaram lá que Irauçuba tinha dado 33,24% de reajuste, obedecendo assim o piso nacional. Ele se mostra incomodado, compara uma escola de Brotas, que tem 500, 600 alunos, com uma escola do MICI. Vamos ouvir. A prefeitura, o município está dando todo o aumento possível, né, previsto de Fundeb para o professor. As demais categorias nem se cogita a possibilidade. Então já está se dando tudo que vai ter de aumento para o professor. Então esse é o motivo real da proposta ter sido dessa forma. Ah, mas cidade tal, a vizinha daqui deu a partir de janeiro. Não se tem como comparar a minha casa com a do vizinho. O meu vizinho às vezes tem condições de comprar um carro muito bom e eu não. Por quê? Porque talvez ele tenha se organizado lá atrás. Vou fazer uma comparação de cidades vizinhas. A Escola Moura Negrão tem mais de 40 auxiliares de serviços gerais. Mais de 50 professores. Escola grande, tem mais de 500 ou 600 alunos. A escola do MICI, que talvez não tenha a mesma quantidade de alunos, pode ter mudado, mas até um período próximo, tinha 5 auxiliares. 5 auxiliares de serviços gerais, para uma escola grande. Isso tudo custa dinheiro, isso tudo está dentro daqueles 24% que eu falei. Isso tudo onera a prefeitura. Ah, quem é o culpado? É o fulano, o ciclano, o beltrano? Não, é uma cidade que vem desequilibrada financeiramente há muito tempo. Ela vem se colocando nos trilhos, aos poucos. Ninguém consegue mudar uma realidade de uma hora para outra. E é a situação que nós nos encontramos para que não haja comparações. Ah, mas você não valoriza o professor, você não valoriza o servidor. Por que você não consegue um aumento de tanto? Para quê? Para que a gente chegue no meio do ano e não consiga pagar? Aí os vereadores de oposição entendem e explicitam que o prefeito precariza, não valoriza o servidor efetivo, porque o negócio dele é com contratado. E quase sempre o contratado é cabo eleitoral.
É o Cleuton quem fala. De fazer uma Assembleia Geral com os professores. E dali nós tivemos um encaminhamento. No outro dia de manhã eu protocolei na prefeitura, solicitando ao prefeito que retirasse o projeto da Câmara e marcasse uma reunião com o representante da categoria para nós discutirmos. Nem isso nós tivemos resposta. Outro momento, uma vez, eu liguei para o senhor prefeito, dizendo que estava com uma representação de cada categoria, que a gente queria conversar com ele a respeito de reajuste. Ele disse: eu atendo, Cleuton, mas talvez não vá ser o que você quer ouvir, porque eu não tenho como dar nada não. Então o que é que adianta? Uma outra situação lá no sindicato, logo quando assumiu, numa oportunidade que foi colocado lá, ele disse: enquanto o sindicato tem advogado para lutar pelo direito, a prefeitura tem advogado para não dar o direito. Isso nós estávamos presentes e ouvimos essas próprias palavras do prefeito. E é o servidor público que deveria, e eu tenho certeza que sabe, não deveria não, sabe como é doloroso nós sermos, de certa forma, não valorizados. Você acha que o servidor efetivo não é seu? Não, é do município. O contratado pode até ser manipulado por você, mas o efetivo é do município. Passa prefeito, passa vereador e eles permanecem. Então nós temos que fazer primeiro o dever de casa, daquilo que é de direito do trabalhador. E nós não estamos aqui para questão eleitoreira, porque eu sou um professor e quero lutar pelo meu direito. Eu sou um representante do sindicato e quero lutar pela categoria. Então, passa prefeito, passa vereador, eu estou vereador. Daqui a 2 anos, 3 anos, talvez eu não seja, mas eu vou permanecer sendo professor e quero o meu direito garantido e não lesado de forma alguma para poder prejudicar a minha carreira. O Cleuton Teixeira, ele disse que o projeto era inconstitucional, ilegal, imoral. E o prefeito desafiou o Cleuton, desafiou o vereador a provar que o projeto que ele tinha enviado era inconstitucional. Vamos ouvir o prefeito, Ednardo Filho. Ele disse que o meu projeto era ilegal, imoral, inconstitucional. Eu não sou advogado, nem ele. Se tiver alguma interrogação para a gente debater, eu posso falar os pontos legais da minha opinião. Minha opinião, eu posso dizer se é legal ou não é, se é ilegal ou não é, se é inconstitucional ou não é. Porque algo para ser inconstitucional, pelo pouco conhecimento que eu tenho, ele tem que ferir a Constituição. Me diga o artigo da Constituição que ele está ferindo. Não tem. Você pode mencionar uma lei de 2008 que foi instituído o piso salarial do professor. Mas nessa mesma lei, lá onde diz que tem que ter o piso salarial do professor, ela fala que deverá ter uma outra lei que diga qual vai ser a base de cálculo, correto? Qual é essa lei? Me diga qual é a lei que determina a base de cálculo. Era uma lei que instituía o Fundeb de 2010. Essa lei não existe mais. Nós agora estamos sobre uma lei nova de 2020, que é o novo Fundeb, que não previu a base de cálculo do aumento do piso do professor. Mas o Ministério da Educação, o MEC, botou uma portaria dizendo que a base de cálculo deveria ser a mesma da anterior. Não foi assim? Portaria não é lei. Pronto. E aí o vereador ficou com a batata quente na mão, né? Prove que o projeto do prefeito é inconstitucional. E o Cleuton Teixeira provou. Pode estar no ar. Que está em constitucionalidade da lei. E eu vou dizer, artigo 206, parágrafo 8, que diz: piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual do crescimento de valor aluno anual, mínimo por aluno referente aos anos iniciais de ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. E ele fala de uma portaria. A portaria que o senhor prefeito menciona é exatamente o que a CNM defende. Mais de 100 prefeituras defendem essa situação dos municípios
para não dar um reajuste. Isso é a lei. Então ela é inconstitucional porque a partir de cada ano, no mês de janeiro, ela deve ser aplicada a lei do piso. E não colocar lá para agosto. Não estou dando uma parte agora, não. A lei que é aprovada não vai dar 1922, vai dar 1600 e alguma coisa. Então só vai ser concluído lá em agosto, quando vai passar para 1922. O prefeito deu uma apeladazinha para cima do Cleuton, né? O presidente do sindicato, que é vereador. O prefeito Ednardo Filho acusa Cleuton de não trabalhar há 2 décadas praticamente. Décadas que você não dá um dia de aula. Dá para botar Mas no você quer ser comecinho, beneficiado dá? com isso? Porque comprometeu o outra áudio gestão. dele. É só botar o áudio do comecinho, vai. Está com 2 décadas que você não dá um dia de aula. Mas você quer ser beneficiado com isso? Pode ser uma outra gestão, uma gestão passada, mas se eu encontrar uma brecha, não é nada pessoal contra você, não. Tem outros demais dessa forma. Então, se eu pudesse, eu lhe pagava menos que o salário mínimo. Você não dá retorno. Está com 2 décadas, Cleiton, que você vai da tesouraria para a presidência, eu não sei nem se você já deu um dia de aula. Não sei, mas aí você quer que eu insira um mandato classista? Quer que eu insira o fulano de tal? Não. É a minha forma de pensar. Estou correto? Não sei. Vim aqui para poder explicar cada ponto do que eu penso. Pronto. E o Cleuton disse que de fato é professor, que trabalhou inclusive quando o pai do Ednardo Braga Filho era prefeito, acusa o pai do Ednardo Braga Filho, o Ednardo Braga, pai, de ter cometido uma arbitrariedade anulando um concurso, mas que ele passou e está à disposição do sindicato. E como tal, é amparado pela lei. Vamos ouvir o Cleuton Teixeira no bate-boca com o prefeito. Dizer para o nosso prefeito, se você achava que talvez não tivesse certeza que eu lecionei sim, com todo o orgulho. E se algum dia eu sair da minha função, sei onde é a minha casa, a sala de aula. E fui professor, na época, na gestão do seu pai, 94 e 95, com o convênio Estado e Município. Concursado no 97. Exerci a minha função até a anulação do concurso, hora feita pelo seu pai, irresponsavelmente, depois de 4 anos e meio. Mas ele fez o concurso, passei novamente e trabalhei novamente. Então só vim me afastar da sala de aula no ano de 2007 para 2008, quando nós revitalizamos o sindicato. E a lei nos garante, quando você exerce uma função classista ou qualquer outra função, assim como Vossa Excelência também teve a felicidade de ser prefeito e tem o seu trabalho, né, concursado no Banco Central, se afastou para exercer a função. É diferente do vereador, na qual nós temos o direito, no qual Vossa Excelência entrou com uma emenda ao estatuto, de certa forma querendo nos prejudicar, mas aguarde, nós já ganhamos na segunda instância em Fortaleza o direito que nos assiste de estar liberados para a entidade sindical com toda a nossa legalidade. E pode recorrer do jeito que for, o que tem de ser vai ser. Perdemos aqui, mas em segunda instância nós conseguimos, tanto pelo procurador como pelo desembargador, o direito que nos assiste. Cleuton diz que a luta vai continuar, né? E cutuca os colegas dele, os 2 professores principalmente, que votaram contra, chama os 2 colegas de traidores da educação. A nossa luta pelo direito e a valorização e o respeito pela implementação da lei do piso é uma bandeira que nós temos que fazer sempre, porque não é de ninguém, é nosso. E porque quem vai perder somos nós. E depois não vamos se lamentar. Aí diz assim, se não voltar agora, e aí como é que fica sem receber? Fica não. Porque nós temos como entrar com ação judicial e fazer com que 2 frentes, Ministério Público denúncia e uma ação judicial para implementar o piso de acordo com a lei a partir de janeiro, nem que seja para o nível médio inicial. Porque para vir para cá, só é preciso por conta que tem os graduados e pós-graduados, porque o município é quem designa a questão dos percentuais. Mas se for só exclusivamente pela questão do piso, talvez não precisa nem vir para cá. Essa história de ratear ou de paulatinamente, bota 16 agora, 16 alguma coisa no mês de março, que na hora que aprova a lei,
a lei não contempla o piso, porque é 1922. Aí vai lá para agosto para fazer definitivamente o piso. E o restante? Onde é que vai parar? Então prestem bem atenção. E nós da bancada de oposição já dissemos em rede social: senhor prefeito, senhores vereadores, respeito a opinião de cada uma, votar contra os professores, votar contra a revisão salarial de acordo com a lei é traição à educação. Pronto. É trair a educação. Dois vereadores votaram contra o projeto esdrúxulo aí do prefeito. Mais dois votaram a favor, inclusive o presidente, né? E fechando a matéria da Miraíma, o Noélio levantou uma outra questão, além desse aspecto do piso nacional do magistério. Ele falou que tem gente ganhando salário mínimo na Miraíma, além do salário mínimo nacional. Aqui nós estamos questionando o dia dos professores. Mas há 5 anos a gente está batendo aqui nesta casa sobre o salário mínimo do município de Miraíma. Aí o senhor complementa: não, mas eu complemento o salário com essas gratificações assim, com esse ano N, com essa insalubridade, com esse adicional noturno de quem recebe. Tudo bem, esta é a sua estratégia. E aqui estou eu falando a mim, eu estou falando sobre o salário base, sobre o salário mínimo. Porque quando as pessoas perguntam qual é o salário mínimo do município de Miraíma, que eu digo R$ 937, as pessoas acham graça e mandam da gente. Então, se é complementado com anuênio, com insalubridade, com adicional noturno ou com outras gratificações, tudo bem. Mas eu preciso alertar o funcionário que o salário mínimo do município de Miraíma não está sendo pago. O salário mínimo ele é R$ 937. Se ele vai aceitar, se o funcionário vai aceitar, problema de vocês, funcionário. Mas eu não posso ter medo de dizer a verdade aqui por impopularidade minha, ou não sei como é que vai ser meu nome quando eu sair daqui. Não, esse medo eu não tenho em momento algum. Mas eu não posso em momento algum ficar calado e não alertar. Então seria importante que o senhor desse uma olhada, que desse uma valorizada a mais nos nossos irmãos miraimenses. São irmãos miraimenses que estão aqui.